Eu sou o Alfa e o Ômega. João vê esse primeiro poder, essa besta surgindo do mar. Ele descreve de que ela tem 10 chifres, ela tem 7 cabeças, sobre os chifres há coroas, há diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Alguém tentou desenhar um pouco do que seria essa imagem. Quando lemos na Bíblia a palavra besta, a besta é o animal, certo? É a mesma coisa, uma besta ou um animal. O que representa na profecia este animal, esta besta? O que representa os chifres que ela tem? As cabeças? O porquê dos nomes de blasfêmia? Então nós entendemos de que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete. Eu não tenho que colocar na palavra, na profecia, aquilo que eu acho. Eu tenho que deixar que a Bíblia se interprete. E interessante que quando a gente vai para o livro de Daniel, nós entendemos o que significa a expressão ou o símbolo profético besta ou animal. Dá uma olhadinha comigo lá em Daniel, deixa aí marcado aí o capítulo 13 de Apocalipse, e vamos para o livro de Daniel. Como eu disse para vocês, o Apocalipse é um complemento do livro de Daniel. E Daniel já havia apresentado vários animais, vários simbolismos, e ele vai nos ajudar no capítulo 7, versos primeiro 3 e depois o 17, a entender o que significa animal na profecia. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. 4 animais, 4 bestas, certo? Agora olha o verso 17. Agora o anjo está explicando para Daniel. Estes grandes animais que são 4 o quê? Reis que se levantarão da terra. E quando a gente se aprofunda no estudo do capítulo 7 de Daniel, onde você vê aqui 4 animais, o primeiro deles, olha aí, Daniel capítulo 7, versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Olha o verso 5. O segundo, semelhante a urso. Olha o verso 6. Outro semelhante a leopardo. E olha o verso 7. O quarto animal, terrível e espantoso e sobremodo forte. 4 animais Daniel viu. Um leão, um urso, um leopardo e um que ele chamou de terrível e espantoso. E ele diz, esses 4 animais são 4 reis. Então, na profecia, o animal ou a besta pode ser um rei, um reino, um poder. E esses 4 animais, em Daniel, eles simbolizam a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma. Então, um animal, uma besta na profecia, significa um reino, um poder. Então, se em Apocalipse 13 nós temos uma besta, um animal que se levanta do mar, é um poder que está surgindo. Agora, diz aí que ele emergiu do mar. Agora, lá em Apocalipse 17, verso 15, no capítulo 17 nós encontramos uma outra besta, que também iremos estudar um pouco mais à frente. E olha o que diz o verso 1, Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas. Agora olha o verso 15. A meretriz se assenta sobre muitas águas. E o verso 15 diz assim, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, se esta besta surge do mar, das águas, significa um poder que está surgindo do meio dos povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, de um local densamente povoado. Então, o primeiro poder de Apocalipse 13, ele surge de um local densamente povoado. Agora, esse poder tem 10 chifres. E olha o capítulo 17, no verso 12. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Os 10 chifres
são 10 reis. E o que significam as 7 cabeças? Olha aí o verso 9 agora. Aqui está o sentido, Apocalipse 17, 9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Então nós descobrimos aqui que a besta que surge do mar representa um poder. O fato de surgir do mar significa um local densamente povoado. O fato de ter 10 chifres há uma conexão com outros 10 reinos. E o fato dela ter 7 cabeças indica que as 7 cabeças são 7 montes ou 7 reis. Quem é este poder? Bom, há muito tempo os 10 chifres de Apocalipse têm sido identificados como as 10 tribos bárbaras que vão invadir o Império Romano no 4º e 5º século. Isaac Newton, que foi um dos historiadores, ou um grande cientista, mas que escreveu muito também sobre teologia, e ele publicou um livro sobre Daniel e Apocalipse, ele até dá o nome dessas 10 tribos. E historiadores modernos também falam das mesmas tribos, com pouca divergência entre as tribos, mas todos concordam que os 10 chifres desse animal representam as 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano e finalmente destronaram o imperador. Então aqui nós temos um primeiro indício. Esses 10 reinos, que na profecia são os 10 chifres, eles estão relacionados com o Império Romano. Então nós começamos a nos aproximar de quem é este poder do capítulo 13. As 7 cabeças desse animal têm sido, por muitos estudiosos, apresentada como 7 impérios que trabalharam contra o povo de Deus. Seriam eles Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, a Roma imperial e, finalmente, a Roma papal. Por que é que está se chegando a essa conclusão? A visão do capítulo 17, ela também dá uma ampliada no capítulo 13. E eu queria que você olhasse como é interessante o versículo 9. Leia comigo 17:9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada e são também 7 reis. Olha o verso 10. Dos quais 5 o quê? Caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Agora imagine que o anjo está explicando o Apocalipse para João, explicando a visão. João está na ilha de Pátimos por ordem do imperador Domiciano. Então o anjo diz assim para João: João, essas 7 cabeças desta besta são 7 reinos, dos quais 5 caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Um existe. Quem é que existia nos dias de João? Roma imperial, os imperadores. Um ainda não chegou. Quem é que não havia chegado? Roma papal, que, como nós vimos em outro estudo, só chegou 538. Então, as 7 cabeças têm sido apresentadas por alguns estudiosos como esses 7 impérios que foram sempre antagônicos ao povo de Deus. Por exemplo, o Egito escravizou o povo de Deus por 400 anos. A Síria destruiu as 10 tribos do norte de Israel. A Babilônia escravizou o povo de Deus por 70 anos. E assim por diante. Ok? Vocês entenderam então as 7 cabeças? Elas tratam então desses 7 impérios antagônicos ao povo de Deus. Um outro detalhe. Roma pagã e Roma papal figuram no cenário aí como sendo a 6ª e a 7ª cabeça. A 6ª que existia nos dias de João e a 7ª que não havia chegado. Então, muitos estudiosos, entre eles o próprio Isaac Newton, entre eles Martinho Lutero, eles afirmam que esta besta do capítulo 13 é Roma, em suas 2 fases, imperial ou pagã, religiosa ou papal. Será que este poder de Apocalipse 13 é Roma? Vamos olhar para as demais características ao longo do capítulo
e tirar nossas dúvidas. Agora, vamos olhar os demais versos e vamos ver se essa interpretação faz sentido. Dê uma olhadinha então agora no verso 2, primeira parte. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Você está lembrado desses três animais aqui? Nós acabamos de ler sobre eles lá em Daniel, capítulo 7. E lá em Daniel, capítulo 7, o leão representa a Babilônia, o urso a Medopérsia e o leopardo a Grécia. E o quarto animal, o anjo diz para Daniel que ele era simplesmente um animal terrível e espantoso. E na visão do capítulo 7, esse animal também representa Roma. Ou seja, então mais um indício de que esse poder é Roma. E ele mantém semelhança ou semelhanças com os três poderes que vieram antes dele. Agora eu pergunto, como é que Roma se assemelha à Babilônia, à Medopérsia e à Grécia? Quais são essas semelhanças? Com Babilônia, Roma copia a sua pretensão e o seu orgulho, e o pecado e a transgressão à lei de Deus. Ou seja, Babilônia se achava a glória das nações. O próprio rei achava que o seu império jamais passaria, Nabucodonosor. E é por isso que lá em Daniel capítulo 3, ele constrói uma estátua de 60 côvados de altura, toda de ouro, para dizer assim, o meu poder jamais passará. Então esse orgulho, essa pretensão foram copiados por Roma, porque até o imperador assumia o título de Deus. Então assim nós entendemos a semelhança. Agora, qual é a semelhança de Roma com a Medopérsia? Bom, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, o domingo. O antigo culto persa chamado mitraísmo dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, o deus sol. O que é que Roma copiou dos medo-persas? A adoração no primeiro dia da semana. E nós não vimos aqui, eu não sei se já expliquei para vocês, o primeiro decreto dominical que nós temos na história, alguém orientando para que o domingo fosse santificado, foi promulgado por Constantino, o imperador romano, lá no dia 7 de março de 321. Então, Constantino foi quem deu o primeiro decreto dominical. E a partir daí, Roma começou a copiar. E aquilo que o império começou a fazer, levando os cristãos a adorarem no primeiro dia da semana, continuou na igreja romana. O que é que esse poder copiou da Grécia? No capítulo 7 de Daniel, a Grécia é representada por um leopardo. E da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação de santos. É por isso que Roma teve que tirar o segundo mandamento da lei de Deus do catecismo. Porque o segundo mandamento claramente proíbe a veneração de imagens de escultura. Então, eles copiaram dos gregos que tinham seus deuses. Lembra que os gregos tinham deuses para estações, para sentimentos? Então, esse panteão de deuses gregos, Roma copiou e hoje atribui aos santos uma obra de intercessão. Então, isto foi o que Roma copiou dos gregos. Eu pergunto, então não parece haver muita lógica na afirmação de Isaac Newton e de Martinho Lutero de que esta besta do capítulo 13 é Roma nas suas duas fases? Olha para o verso 5. Que diz aí o verso 5 do Apocalipse 13. Voltamos ao capítulo 13 agora. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Este poder tem uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Ora, o que é blasfêmia à luz da Bíblia? Eu vou dar dois exemplos. Lucas 5:21. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? O que é blasfêmia à luz de Lucas 5:21? A pretensão do homem de perdoar pecados. Cristo foi acusado de cometer blasfêmia, mas Cristo não blasfemou.
Por que não? Porque ele era Deus, ele podia perdoar o pecado. Mas excetuando-se Cristo, que ser humano pode perdoar pecados? Mas não é isso que ensina a igreja romana? Na doutrina da confissão auricular, quando se busca o sacerdote para confessar o seu pecado? Então, quando a igreja ensina que eu devo confessar o meu pecado ao sacerdote, está pretendendo que o sacerdote tenha o poder de perdoar pecados. E nenhum ser humano pode perdoar pecados que eu cometo contra Deus.